Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 12 de março, celebra a Igreja a vida desse grande santo Dom Orione. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 12 de março os santos. Em Tebessa, na Numídia, na atual Argélia, São Maximiliano, mártir, que, sendo filho do militar veterano Vítor e recrutado também para o exército, respondeu ao procônsul Diônio que, na sua qualidade de cristão, não lhe era permitido servir como soldado e, por recusar o juramento militar, foi morto ao fio da espada à morte no ano 295. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, a comemoração dos santos mártires Migdônio, Presbítero, Eugênio, Máximo, Dona, Mardônio, Pedro, Esmarago e Hilário, que foram sufocados cada dia, para atemorizar os outros. Morte no ano 303. Também em Nicomédia da Bitínia, a paixão de São Pedro, mártir, camareiro-mor do imperador Diocleciano, que por ter lamentado publicamente os suplícios excessivos dos mártires, por ordem do mesmo imperador foi colocado no meio deles, depois suspenso no ar e flagelado durante muito tempo e finalmente assado a fogo lento numa grelha. Doroteu e Gorgônio, também camareiros do rei, que reclamaram contra o sucedido, sofreram semelhantes tormentos e por fim foram enforcados. Morte no ano 303. Em Roma, no cemitério de Ponciano ad Ursum Pilatum, o sepultamento de Santo Inocêncio I, Papa, que defendeu São João Crisóstomo, confortou São Jerônimo e aprovou Santo Agostinho. Morte no ano 417. Em Saint-Paul-de-Léon, na Bretanha Armórica, hoje na França, São Paulo Aureliano, primeiro bispo desta cidade. Morte no século VI. Em Roma, junto de São Pedro, o sepultamento de São Gregório Magno, Papa, cuja memória se celebra 3 de setembro, dia da sua ordenação. Morte no ano 604. Em Sigriana, localidade da Bitínia, na atual Turquia, no mosteiro de Campo Grande, o sepultamento de São Teófanes, o cronógrafo, que, sendo muito rico se fez pobre monge,
por defender o culto das sagradas imagens, foi encarcerado por ordem do imperador Leão o Armênio durante 2 anos e depois deportado para a Samotrácia, onde, exausto com tantas tribulações, entregou o espírito a Deus. Morte no ano 817. Em Winchester, na Inglaterra, Santo Alfego, bispo, que tinha sido monge, trabalhou muito para a restauração da vida cenobítica. Morte no ano 951. Em San Geminiano, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a beata Fina ou Serafina, virgem, que desde tenra idade suportou com invencível paciência uma longa e grave enfermidade, confiando só em Deus. Morte no ano 1253. Em Arezzo, também na Etrúria, atualmente na Toscana, região da Itália, a beata Justina Francucci Besoli, virgem da Ordem de São Bento e reclusa. Morte no ano 1319. Em Recanati, no Piceno, atualmente nas Marcas, também região da Itália, o beato Jerônimo Gherarducci, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que trabalhou pela paz e concórdia entre os povos. Morte no ano 1369. Em Guian, cidade da província de Guangxi, na China, São José Zandapen, mártir, que, tendo recebido a luz da fé, pouco depois de ser baptizado abriu as portas aos missionários e catequistas e socorreu de todas as formas os pobres, os enfermos e as crianças, até ao dia em que foi conduzido ao suplício da cruz, onde derramou lágrimas de alegria por ter sido considerado digno de morrer por Cristo. Morte no ano 1815. Em Cracóvia, na Polônia, a beata Ângela Salava, virgem da Ordem Terceira de São Francisco, que, decidindo passar toda a vida no serviço doméstico, viveu humildemente entre as servas, e em extrema pobreza partiu deste mundo ao encontro do Senhor. Morte no ano 1922. A vida de Dom Orione. Luiz Orione nasceu em Pontecurone, um pequeno município na diocese de Tortona, no norte da Itália, no dia 23 de junho de 1872. Aos 13 anos foi recebido como aspirante num convento franciscano em Voghera, uma cidade próxima na região de Pavia. Saiu um ano depois devido à doença. De 1886 a 1889 foi aluno de Dom Bosco no Oratório Salesiano de Valdocó em Turim. No dia 16 de outubro de 1889 entrou no Seminário Diocesano de Tortona. Ainda jovem seminarista, se dedicava a obras de solidariedade para com os necessitados, participando da Sociedade de Socorro Mútuo São Marciano e das Conferências Vicentinas. No dia 3 de julho de 1892 abriu seu primeiro oratório, um centro de educação cristã e de recreação para os meninos pobres. No ano seguinte, no dia 15 de outubro de 1893, Orione, um seminarista de 21 anos, fundou no bairro de São Bernardino um colégio, com escola em regime de internato, para rapazes de famílias pobres. No dia 13 de abril de 1895, Luiz Orione foi ordenado sacerdote. No mesmo dia, o bispo deu a batina a 6 alunos do colégio com vocação sacerdotal. Numa sequência rápida, o padre Luiz Orione abriu novas fundações em Mornico Losana na região de Pavia, em Noto na Sicília, em Sanremo e em Roma. Ligados a Dom Orione se uniram seminaristas e padres que formaram o primeiro núcleo de uma nova família religiosa, Pequena Obra da Divina Providência. Em 1899 Dom Orione deu início a mais um ramo da nova congregação, os Eremitas da Divina Providência. O bispo de Tortona, Dom Higino Banti, com decreto datado de 21 de março de 1903, deu aprovação canônica aos Filhos da Divina Providência, congregação religiosa de padres, irmãos e eremitas da família da Pequena Obra da Divina Providência. A congregação e toda a família religiosa se propunha a trabalhar para levar os pequenos, os pobres e o povo à Igreja e ao Papa, mediante obras de caridade, desejando consagrar-se com um quarto voto de especial fidelidade ao Papa. Já nas primeiras constituições de 1904 constava também o propósito de trabalhar pela união das igrejas separadas. Animado por uma grande paixão pela Igreja e pelas almas, Dom Orione se envolveu ativamente nos problemas emergentes da época, a luta pela liberdade e a unidade da Igreja, a questão romana, o modernismo, o socialismo, a evangelização das massas operárias.
Dom Orione teve atuação heróica no socorro às vítimas dos terremotos de Reggio e Messina, 1908, e da Marsica, 1915. Por decisão do Papa São Pio X, foi nomeado vigário-geral da Diocese de Messina por 3 anos. 20 anos depois da fundação dos Filhos da Divina Providência, em 29 de junho de 1915, surgiu como novo ramo a Congregação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, religiosas movidas pelo mesmo carisma fundacional. Ao novo ramo se associaram as Irmãs Sacramentinas Adoradoras Não Videntes e algum tempo depois as Contemplativas de Jesus Crucificado. O padre Luiz Orione se empenhou em organizar grupos leigos, as Damas da Divina Providência, os ex-alunos e os amigos. Nos anos seguintes, outros grupos foram constituídos como o Instituto Secular Orionita, INISO, e o amplo leque de associações do Movimento Laical Orionita, MLO. Depois da Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, multiplicaram-se as escolas, colégios, colônias agrícolas, obras caritativas e sociais. Entre as muitas obras, as mais características foram os pequenos cotolengos, instituições destinadas aos mais sofredores e abandonados, localizadas nas periferias das grandes cidades, para serem novos púlpitos a anunciarem Jesus Cristo e sua Igreja e para serem faróis de fé e de civilização. O zelo missionário de Dom Orione cedo se manifestou com o envio de missionários ao Brasil em 1913, em seguida à Argentina e ao Uruguai, 1921, à Palestina, 1921, à Polônia, 1923, a Rhodes, 1925, aos Estados Unidos, 1934, à Inglaterra, 1935 e à Albânia, 1936. Dom Orione esteve pessoalmente como missionário, 2 vezes, na América Latina, em 1921 e nos anos de 1934 a 1937, no Brasil, na Argentina e no Uruguai, tendo chegado até ao Chile. Recebeu grandes demonstrações de estima de papas e de autoridades que lhe confiaram missões importantes e delicadas, para sanar feridas profundas no seio da Igreja e da sociedade e em difíceis situações de relacionamentos entre a Igreja e a sociedade civil. Foi Dom Orione pregador popular, confessor e organizador de peregrinações, de missões populares e de presépios vivos. Grande devoto de Nossa Senhora, propagou de todos os modos a devoção mariana e ergueu santuários, entre os quais o de Nossa Senhora da Guarda em Tortona e o de Nossa Senhora de Caravaggio. Na construção desses santuários será sempre lembrada a iniciativa de Dom Orione de colocar seus clérigos no trabalho braçal ao lado dos mais operários civis. Em 1940, Dom Orione, atacado por graves doenças de coração e das vias respiratórias, foi enviado e praticamente forçado pelos médicos e confrades a se retirar para San Remo. Foi para lá protestando: e não é entre as palmeiras que eu quero viver e morrer, mas no meio dos pobres que são Jesus Cristo. E ali, 3 dias depois de ter chegado, faleceu como uma vela que se desgastou queimando pelo cansaço missionário. Ele estava com 68 anos quando entregou sua alma a Deus, na cidade de San Remo, Itália. Morreu no dia 12 de março, sussurrando suas últimas palavras: Jesus! Jesus! Estou indo. São Luís Orione era o dia sua canonização foi celebrada em 2004, pelo Papa João Paulo II, em Roma. São Luís Orione foi um sacerdote humilde e gigante no apostolado da caridade. Foi chamado de Pai dos pobres e grande benfeitor da humanidade aflita e sofredora. Oremos. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos adoramos e vos damos graças pela imensa caridade que infundistes no coração de São Luís Orione e por ter nos dado nele o apóstolo da caridade, o Pai dos pobres e o benfeitor da humanidade, sofredora e abandonada. Concedei-nos que possamos imitar o amor ardente e generoso que São Luís Orione tinha para convosco, a Santíssima Virgem, a Igreja, o Papa e todos os aflitos. Pelos seus méritos e sua intercessão, concedei-nos-a.